Olá! Imagine poder estar no controle das finanças nos negócios, sem sustos e tomando decisões mais seguras. É exatamente isso que os relatórios financeiros proporcionam aos negócios e aos empreendedores. Uma visão clara de para onde o dinheiro está indo, de onde ele vem e como a empresa está se saindo. Não estou falando de complicações ou coisas de contador, não. Essas ferramentas, se bem utilizadas pelos empreendedores e gestores, têm o poder de mudar completamente o rumo dos negócios. Neste vídeo, você vai descobrir relatórios que são fundamentais para entender a construção da riqueza da empresa, avaliar o desempenho ou até mesmo saber se o caixa está no verde ou no vermelho. E não é só isso não. Você vai conhecer outros relatórios financeiros que funcionam como engrenagens, que fazem o motor dos negócios rodar com precisão. Implementá-los não é só uma questão de controlar números, é criar uma base sólida para prever problemas antes que explodam e, claro, para o sucesso a longo prazo. Quer saber como tomar decisões mais inteligentes e evitar surpresas que podem prejudicar os negócios? Então fica comigo até o final do vídeo e vamos descobrir isso juntos. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal. É a sua inscrição que me ajuda a produzir conteúdo toda semana. Os relatórios financeiros fornecem uma visão clara e detalhada da saúde financeira dos negócios, permitindo que empreendedores e gestores tomem decisões embasadas em números. E por que esses relatórios são tão importantes? Porque sem informação precisa, não tem como saber onde ajustar, cortar ou investir. E não estou falando de algo inacessível ou extremamente técnico. Qualquer negócio, de uma pequena loja de bairro até uma grande indústria, pode e deve utilizar relatórios financeiros como ferramenta essencial da sua gestão. São os relatórios financeiros que ajudam a responder perguntas cruciais. O negócio está lucrando ou apenas pagando as contas? Para onde vai o dinheiro? Quais são os maiores gastos? Quanto é possível investir? É essa clareza que permite tomar as rédeas dos negócios. Agora você pode estar se perguntando: como faço para obter esses relatórios? E aqui está a boa notícia. A tecnologia, justamente com uma boa gestão financeira, torna isso extremamente acessível. Ferramentas de gestão profissional, softwares especializados, planilhas e treinamentos são aliados poderosos para transformar o caos financeiro em uma operação bem controlada. Inclusive, se você busca entender mais a fundo sobre como implementar uma gestão financeira profissional e eficiente nos negócios, é essencial investir em conhecimento, e a Treina Mais oferece uma série de cursos e treinamentos online, focados exatamente nisso. Ensinar de forma prática como controlar, analisar e fazer o dinheiro trabalhar a favor dos negócios, a partir de uma gestão financeira profissional. Para conhecer os cursos e treinamentos online da Treina Mais, acesse o link na descrição do vídeo. Agora, vamos conhecer o primeiro relatório financeiro, o balanço patrimonial. O balanço patrimonial é como se fosse uma fotografia da empresa em um determinado momento. Esse relatório revela o que a empresa tem, que são os ativos, e o que ela deve, que são os passivos, e quanto vale o seu patrimônio líquido. Ou seja, fornece uma visão do estado financeiro da empresa. E através dos números do balanço patrimonial, podemos tomar certas decisões sobre o andamento do negócio. E de onde vêm os números do balanço? Eles são resultado das operações do dia a dia da empresa, como vendas, compras e pagamentos, que a contabilidade registra e organiza. Essas informações são coletadas ao final de cada mês, junto à própria empresa. Agora deixa eu falar sobre a estrutura do balanço, que é dividido em três partes principais. Os ativos, que representam todos os bens e direitos da empresa, como estoques, contas a receber, caixa e saldos em bancos. Os passivos, que são todas as obrigações da empresa, ou seja, as dívidas com fornecedores, tributos, salários a pagar e empréstimos bancários. E ainda temos o patrimônio líquido, também conhecido como PL, que mostra quanto realmente sobra para os sócios depois de pagar todas as dívidas. Basicamente é a diferença entre os ativos e os passivos. E aqui já cabe a primeira análise por parte dos empreendedores ou gestores. Então acompanhe comigo esse exemplo. Se em um dado período o negócio apresenta 200 mil em ativos e 150 mil em passivos, o PL será positivo em 50 mil. E isso significa que a empresa está construindo riqueza. Mas, se no período seguinte os ativos caírem para 180 mil e os passivos subirem para 190 mil, o PL será negativo, indicando que a empresa deixou de gerar valor, assim como também está consumindo mais do que possui. Então é hora de rever a estrutura de gastos, que são os passivos, para adequar à realidade das receitas, que são os ativos, para que o negócio volte a gerar resultado. Além da análise do PL, o balanço patrimonial nos permite analisar e acompanhar a liquidez. A liquidez mede se o negócio tem dinheiro suficiente para pagar suas contas de curto prazo.
Por exemplo, digamos que a empresa tenha 120 mil em ativos circulantes, que são caixa, contas a receber e estoque, e 100 mil em passivos circulantes, que são salários, fornecedores e tributos. O índice de liquidez corrente seria 1,2, que é obtido dividindo os ativos circulantes no valor de 120 mil pelos passivos circulantes no valor de 100 mil. Esse número mostra que para cada R$ 1 de dívida, a empresa tem 1,20 para pagar. Parece que está bem, não é? Sim, mas não se deixe enganar. Uma liquidez baixa, ou que está piorando ao longo do tempo, pode ser um sinal de alerta. Isso significa que o caixa disponível pode não ser suficiente para cobrir dívidas futuras. E aí começam os problemas. Fornecedores começam a cortar crédito, bancos a recusar empréstimos e por aí vai. Por isso, esse índice deve ser acompanhado semestre a semestre, por exemplo, para que os empreendedores e os gestores possam tomar ações para aumentar o caixa ou reduzir a dívida de curto prazo. Da mesma maneira, ao analisarmos o balanço, podemos acompanhar o endividamento através do índice de endividamento, que é a relação entre os passivos totais e os ativos totais. Por exemplo, se o negócio apresentar passivos totais de 300 mil e dividirmos esse valor pelos ativos totais de 500 mil, o resultado será de 0,6. Isso significa que 60% dos ativos da empresa estão financiados por dívidas. Se esse número crescer ao longo do tempo, é um sinal claro de que o negócio está se endividando além do que pode suportar. Esse é um ponto de alerta importante. O endividamento excessivo aumenta o risco de inadimplência e pode impedir o crescimento da empresa. A partir disso, os negócios devem trabalhar para reduzir as despesas, aumentar as receitas ou renegociar os prazos das dívidas para melhorar sua situação financeira. Agora me diga nos comentários, você sabia que através do balanço patrimonial pode tirar todas essas informações financeiras para a gestão dos negócios? Outro relatório fundamental que a contabilidade fornece e que você também deve acompanhar de perto é o DRE, a demonstração de resultado do exercício. É esse relatório que responde àquela pergunta que todo empreendedor faz: o negócio está gerando lucro? É através do DRE que conseguimos visualizar de forma clara e objetiva as receitas, custos e despesas da empresa ao longo de um período, seja mensal, trimestral ou anual. Isso nos permite enxergar exatamente quanto a empresa fatura, que é a receita bruta, quanto gasta para entregar seus produtos ou serviços, que são os custos dos produtos e serviços vendidos, e finalmente, quanto sobra, que é o lucro líquido ou prejuízo, depois de pagar todas as despesas. Agora vamos a um exemplo prático para ilustrar isso. Vou utilizar esse DRE de um negócio que trabalha com a Contabilizei Contabilidade Online, que aliás, se você quiser conhecer, deixei um link na descrição do vídeo com um desconto no primeiro mês. Perceba que é uma empresa de prestação de serviços que no ano passado teve receita operacional bruta de R$ 111.536 e com as deduções de R$ 6.692 atingiu a receita operacional de R$ 104.844, que representa uma lucratividade líquida de 0,94 ou 94% quando multiplicado por 100. Através da margem de lucratividade, cada empreendedor pode acompanhar no seu negócio o desempenho financeiro ao longo do tempo, analisando como estão sua estrutura tributária e as deduções sobre as vendas. Agora vamos direto ao que interessa, o lucro líquido. No final da DRE, encontramos a resposta para a grande pergunta: o negócio está gerando lucro? Perceba que nesse exemplo o negócio gerou um resultado líquido, ou lucro líquido, de R$ 84.473, o que corresponde a uma lucratividade líquida de 0,7573, ou 75,73%. Ou seja, a empresa que tem poucas despesas conseguiu uma margem de lucro bastante alta, algo comum em uma empresa de prestação de serviços, mas que não encontramos em negócios de comércio. Você também pode fazer essa análise utilizando o DRE gerencial, que embora tenha uma abordagem mais interna e personalizada, é igualmente eficaz. Aliás, se você quiser se aprofundar nesse assunto, não deixe de conferir essa aula sobre DRE gerencial, cuja as análises você também pode aplicar aos DRE contábeis. Outro relatório financeiro que todo empreendedor e gestor devem acompanhar de perto é o relatório de contas a receber. É através do relatório de contas a receber que os negócios sabem exatamente o quanto de dinheiro tem para receber no curto prazo, possibilitando alimentar o fluxo de caixa projetado e assim planejar as finanças com mais precisão. Um relatório de contas a receber bem estruturado e rico em informações deve incluir uma lista detalhada de todos os clientes que têm valores a pagar à empresa, além de demonstrar claramente o valor de cada débito, as datas de vencimento e, claro, se esses pagamentos já foram feitos ou estão em atraso.
Por exemplo, nesta planilha de controle de contas a receber que disponibilizo no treinamento de controles financeiros para empresas 2.0, oriento como realizar o preenchimento de todos os valores a receber e, à medida que as datas de vencimento vão ocorrendo, marcar se os valores foram recebidos ou não. Isso cria uma visão organizada e prática para acompanhar as entradas previstas de caixa. Por exemplo, se o nosso relatório demonstrar que temos o valor de 50 mil em contas a receber para o próximo mês, sabemos até que valor podemos projetar os gastos, ou se o valor a receber será suficiente para cobrir todas as despesas. Com essas informações é possível planejar antecipadamente a gestão de caixa, evitando surpresas desagradáveis. Outro ponto fundamental ao usar rotineiramente esse relatório de contas a receber é a identificação rápida de inadimplências. Se ao checar que dentro dos recebimentos previstos do dia anterior algum não se concretizou, é hora de entrar em contato com o cliente e buscar esse recebimento. Saber o que as empresas têm a receber, de quem tem a receber, quanto tem a receber e em que momento deve receber é uma das principais vantagens de realizar o controle de contas a receber. Isso contribui para manter a saúde financeira do negócio e evitar que imprevistos comecem a comprometer suas operações diárias. Depois de entender o quanto é importante gerenciar as contas a receber de forma eficiente, vamos conhecer o outro lado da moeda, que é o relatório de contas a pagar. Enquanto o relatório de contas a receber permite acompanhar o dinheiro que temos para receber, o relatório de contas a pagar permite acompanhar os compromissos financeiros. Sem esse controle, atrasos podem resultar em multas, juros elevados e até na perda de crédito no mercado. Através do acompanhamento sistemático do relatório de contas a pagar, é possível realizar o planejamento dos gastos para os períodos de folga de caixa ou para momentos de maior entrada de receitas. Além disso, o relatório permite saber para onde está indo cada centavo da empresa, quer seja com fornecedores, impostos, salários, mercadorias ou quaisquer outros gastos assumidos. Obviamente, para que os negócios tenham um relatório de contas a pagar, o mínimo que se pede é a organização com todos os compromissos a pagar. Pode-se utilizar uma planilha para registrar, controlar e acompanhar todos esses compromissos. E à medida que as contas vão sendo quitadas, você marca como pago. Dessa forma é possível identificar e controlar possíveis inadimplências que os negócios venham a contrair. Eu sei que pode ser complicado visualizar todas essas informações de contas a receber e contas a pagar separadamente. E é aí que entra um dos relatórios mais poderosos para a gestão financeira: o relatório de fluxo de caixa. O fluxo de caixa integra todas essas informações e oferece uma visão consolidada de como está a saúde financeira do negócio. Ele permite um planejamento financeiro preciso, ajudando o empreendedor a prever se o caixa será suficiente para honrar os compromissos ou se será necessário buscar recursos adicionais, como um empréstimo, negociar prazos com fornecedores ou antecipar recebíveis. Já imaginou quantas decisões importantes você pode tomar com base nesse relatório? Ele orienta desde a necessidade de obter crédito até o melhor momento para fazer novos investimentos ou controlar os gastos. Agora, o grande poder do fluxo de caixa está na projeção futura. Utilizando os dados de contas a receber e contas a pagar, é possível prever o saldo do caixa dia a dia, semana a semana, criando uma visão clara das oscilações no fluxo de dinheiro. Vamos imaginar que ao projetar o fluxo de caixa para o próximo mês, percebe-se que em determinado período o saldo final será negativo. Nesse momento, o empreendedor ou gestor já pode reavaliar os gastos, renegociar prazos com fornecedores ou buscar recursos adicionais para cobrir as saídas. Da mesma maneira, se a projeção indicar uma sobra de caixa, é possível planejar investimentos ou gastos para esse período, evitando o descasamento entre entradas e saídas. Ou ainda, pode utilizar esse saldo positivo para criar um colchão financeiro, para enfrentar períodos com maior volume de saídas, que sabemos que todos os negócios possuem. Com esse exemplo, quis demonstrar rapidamente como o fluxo de caixa é uma ferramenta essencial para orientar as decisões financeiras no dia a dia dos negócios. Para saber mais sobre como montar e utilizar o fluxo de caixa, recomendo que depois assista a essa aula completa, onde ensino com mais detalhes como trabalhar com o fluxo de caixa nos negócios. O próximo relatório, embora não seja estritamente financeiro, tem uma enorme influência nas decisões financeiras do negócio, especialmente em empresas que lidam com produtos físicos, como o varejo ou distribuição. Estou falando do relatório de estoque. O relatório de estoque é uma ferramenta poderosa que permite monitorar a quantidade de produtos disponíveis e o capital imobilizado neles. Mesmo que existam diversos tipos de relatórios de estoque para diferentes finalidades, aqui vou focar no relatório de itens em estoque, que já traz uma visão essencial para empreendedores e gestores. Então agora imagine a seguinte situação: o negócio tem uma mercadoria que comprou em grande quantidade esperando que ela vendesse rapidamente, mas essa mercadoria continua em estoque e já fazem meses, sem que tenha sido vendidas.
É por isso que o relatório de estoque é importante, para ajudar a identificar produtos que estão parados em grande quantidade, e a partir disso, cabe ao empreendedor ou gestor tomar decisões estratégicas para liberar esse item, diminuindo o valor do capital travado no estoque. Quando o capital de um negócio está preso em produtos que não estão vendendo, isso gera pressão financeira sobre o caixa, porque outros compromissos, como fornecedores, salários, impostos e outros gastos, continuam exigindo dinheiro, e a falta de liquidez pode prejudicar o bom funcionamento do negócio. Além disso, produtos parados no estoque correm risco de desvalorização, seja pela sazonalidade, pela perda de relevância no mercado ou até mesmo pela obsolescência, especialmente em casos de produtos tecnológicos. Para entender mais sobre o gerenciamento de estoque e principalmente sobre o giro de estoque, que é fundamental para gerar dinheiro, recomendo que depois assista a este vídeo. Se você está começando o seu negócio e acha que controlar o estoque é uma tarefa difícil, pode iniciar o controle através de uma planilha bem organizada, na qual fará uma lista de itens em estoque e suas quantidades, e ao final do mês realiza a contagem dos itens e alimenta outra coluna da planilha. Assim terá a quantidade atualizada dos itens em estoque. Então, mesmo que o relatório de estoque não seja propriamente um relatório financeiro, ele impacta diretamente as finanças dos negócios. Afinal, ele possibilita que o empreendedor tome decisões importantes que influenciam o fluxo de caixa e a saúde financeira da empresa como um todo. Você viu que no vídeo me referi a relatórios financeiros, e na maioria dos casos mostrei planilhas para os controles. Claro que enquanto o negócio ainda é pequeno, pode utilizar planilhas para realizar os controles e até relatórios. Entretanto, à medida que o negócio cresce, é recomendável investir em um sistema de gestão financeira que possa fornecer informações mais rápidas e de maneira automática. Por exemplo, com um sistema de gestão como o Granatum, você pode gerar relatórios detalhados e automatizados, que oferecem uma visão clara de como anda a situação financeira do negócio. Para conhecer o Granatum, acesse o link na descrição deste vídeo. E agora que você conhece todos esses relatórios financeiros, a pergunta que fica é: o que fazer com toda essa informação? Bem, ao meu ver, você tem duas opções. A primeira é esquecer tudo o que aprendeu e continuar tocando o negócio como sempre fez. Mas vamos ser sinceros, não dá para esperar resultados diferentes se continuarmos fazendo as mesmas coisas, não é? Ou a segunda opção, que é a que eu te incentivo a escolher, que é implementar esses relatórios no seu dia a dia. Sei que no início nem tudo vai sair perfeito, e está tudo bem. O importante é dar o primeiro passo, porque quanto mais cedo começar, mais cedo verá os resultados aparecendo. E aí, gostou do conteúdo? Então se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Agora te convido a assistir o vídeo que está aparecendo na tela para conhecer estratégias eficazes para gerenciar o fluxo de caixa e manter o controle, mesmo em tempos difíceis. Até mais e te espero no próximo vídeo.